Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal. A cada 15 dias temos esse encontro. Nesse episódio em específico atrasamos um pouco, né? Atrasamos aí uma semaninha, mas é pra combinar aí com qual que é o filme que a gente vai falar, né? A gente vai falar do Náufrago. Claro que não atrasamos 5 anos aí como o personagem do Náufrago fez, o Chuck Nolan, mas estamos aí para mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o filme Náufrago, e quem está aqui participando sou eu, Michel Martins. Temos a presença de Gabriele Welter. Eu, mais perdida que o próprio Chuck. E ele, Alan Castaman. O cara que indicou o filme. Meio pescado, né? Por causa dessas mudanças de temperatura. Mas vamos lá. Vamos seguindo aí como o personagem de Chuck Nolan. Já quero avisar também que esse episódio vai ter spoilers, né? Então se você... O filme ele é de 2000, gente, passou já mais de 22 anos aí do lançamento deste filme, mas se você ainda não assistiu, não quer tomar spoilers, então fica ligado que tem spoilers nesse episódio. Vá lá, pausa esse episódio, vai assistir o filme, depois você volta aqui e ouve esse episódio, vê a nossa resenha e as nossas percepções e informações sobre este filme, tá bom? Para começarmos, sinopse do filme. Quem vai falar um pouquinho da sinopse do filme é ele, o Alan Castaman, já que fez a indicação. Contigo. Então vamos lá, né, Michel? Dessa vez a sinopse não é do Adoro Cinema, é direto do Google aqui, tá? Mas é uma sinopse bem curtinha e objetiva. Então, do que se trata o filme, né? É um funcionário executivo da FedEx, antiga Federal Express, empresas aí de correspondência e entregas, né? O nome dele é Chuck Nolan. Ele viaja a trabalho para Malásia quando o avião da empresa cai sobre o Oceano Pacífico durante uma tempestade. Ele é o único sobrevivente, né? E vai parar numa ilha deserta, junto com algumas encomendas que começam a chegar depois. Então, quando as suas tentativas de socorro se esgotam, ele aprende a sobreviver da ilha e começa a abrir alguma dessas encomendas aí. É um filme de 2000, mas no Brasil lançado em 2001. Tá? O diretor é Robert Zemeckis. E o roteiro... eu tinha anotado o roteirista aqui. Vai, ó, depois a gente fala. Foi indicado a Oscars. Não sei se ele ganhou, acho que sim, de melhor música, se eu não me engano. Dando sequência, então, obrigado pela sinopse, Alan. Vamos já falar sobre esse diretor. Quem é Robert Zemeckis, né? Robert Zemeckis, ele é um cara que é responsável por vários clássicos, aí, pelo menos da minha infância e do cinema, né? Ele foi o diretor aí da trilogia do De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Ele foi diretor também e roteirista de Forrest Gump, outro filme com Tom Hanks. E tem uma sequência aí de filmes com Tom Hanks, né? Fazendo Náufrago em 2000 e também Expresso Polar, que também é com Tom Hanks. Então ele é um cara que ele tem uma grande parceria aí com Tom Hanks. E eu acho ele que ele é um diretor não espetacular, mas ele faz muito bem aí. Esses filmes, eles tem essa alcunha de clássico por algum motivo, né? Pelo menos pra mim, eles são filmes que você fala do Forrest Gump, do Náufrago, e a gente dá uma olhada sempre com um carinho diferenciado pra esses filmes, com sempre uma lembrança muito boa sobre eles. Gosto muito desse trabalho, né? Conheço o Forrest Gump, um clássico, né? Nessa dobradinha com o Tom Hanks, e também o Náufrago, que são filmes que estão no mainstream, mas que não se tornam assim super dramalhões ou mesmo apelativos. As discussões acabam sendo mais filosóficas também, né? Depende muito do espectador como ele vai interpretar. Mas eu achei o filme muito bem conduzido, assim, muito bem dirigido, as cenas,
O Tom Hanks é um espetáculo à parte, eu sou fã dele também. Foi uma boa pedida do Alan, né? Procurar um filme do Tom Hanks. Gostei da ideia de basear no ator. Mas também não conheço profundamente, assim, perfil, histórias desse diretor. Dei uma pesquisada, obviamente, né? Para saber um pouquinho mais sobre a história dele. Ele teve como mentor o Steven Spielberg e fez o De Volta para o Futuro lá, que também é um outro clássico do cinema, e que foi um que ele demorou a emplacar, né? O pessoal não estava curtindo. O filme é do Spielberg, né? Produzido pelo Spielberg, mas a ideia é do Zemeckis. Eu falo Zemeckis, eu lembro do Zelensky, graças à guerra na Rússia e Ucrânia, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui, só trazendo o nome do roteirista do filme que eu deixei escapar aí na sinopse, William Broyles, acho que é assim que se pronuncia, Jr., né? Também um baita roteirista, trabalhou com o Tom Hanks e com o mesmo diretor na produção do Forrest Gump. E isso que a Gabi falou, de escolher um filme a partir do ator, é interessante, porque o Tom Hanks, hoje ele é bem consolidado, principalmente depois daqueles filmes do Da Vinci e tal, aquela série e tal. O bicho velho se destacou ainda mais, mas ele já vinha fazendo bons filmes antes, né? Então valeu a pena. Acho que temos muito mais obras ou atuações dele no cinema para indicar aqui no podcast. Com certeza, o Tom Hanks, ele, além de um cara que parece muito gente boa, né? A gente vê sempre as entrevistas dele. Claro que a gente não pode se basear apenas nisso, mas há várias filmagens dele correndo na rua lá, e daí alguém encontra, ele vai tirar foto. É um cara extremamente gente boa e é talentosíssimo, né? Ele manda muito bem neste filme, e claro que a direção aí do Robert Zemeckis ajuda muito a dar um up, né? As escolhas de corte, a escolha de montagem do filme, e principalmente uma coisa que me chamou muito a atenção no filme do Náufrago, quando se trata de direção, é as cenas que vão andando, né, por assim dizer, pelos cenários. O Robert Zemeckis, pro filme Náufrago, ele escolhe a sensação que eu tenho é que a câmera tem sempre aquele trilho, né, lateral, que ela vai correndo, e ela vai caminhando e passeando por esses cenários, que são cenários bem distantes, né? Começa no trabalho dele lá na Rússia, depois um cenário de ilha no meio do oceano, que é espetacular, e esse discorrer lateral aí da câmera, ele traz essa sensação de que estamos admirando e passeando por esses cenários e observando o nosso personagem, né? Essa sensação que eu tenho. Ele tem vários planos abertos também para demonstrar justamente essas paisagens que são diferenciadas, para demonstrar um pouco mais talvez a solidão do personagem, né? Quando você coloca muitos planos abertos, você tem a sensação de apenas um personagem ali e aquele plano gigantesco, ele está sozinho nessa cena, e usando também muito bem alguns close-ups e planos fechados em momentos de maior emoção e de maior divergência emocional, tanto na raiva, tanto na solidão, tanto na alegria também. Então, méritos aí do diretor, que fez um ótimo trabalho, estudou direitinho aí o que precisava ser feito. E como tu falou no começo, Michel, um filme aí que demorou 5, 6 anos para ficar pronto, né? Desde a concepção da ideia, que foi do próprio Tom Hanks, né? Até todas as gravações, finalização, edição e tal. Porque num período que não havia chroma key nem 3D, então tudo tinha que ser feito fisicamente, vamos dizer assim, analogicamente, né? Então tinha que esperar a barba crescer, talvez a questão dos figurinistas, as técnicas não eram tão avançadas, né? Mas, vamos dizer assim, um filme que ainda hoje é fora da curva,
E ele é contemporâneo, porque se tu for ver, a chance de cair um avião e sobreviver uma pessoa numa ilha, ela sempre vai existir. Ou vai existir até o momento em que a gente parar de voar, né? Você tocou nesse ponto do Tom Hanks, né? Vamos misturar aqui toda essa salada, né? Mas do tempo, né? O filme fala muito sobre a questão do tempo, controle do tempo, que era isso, né? Que o personagem fazia. E aí tem todas essas questões que envolvem o tempo no filme, no roteiro do filme, porque primeiro tudo que ele não tinha era tempo e precisava otimizar muita coisa para fazer muita coisa em pouco tempo. E depois o que sobra para ele, a única coisa que sobra é tempo lá na ilha, né? E aí essa questão de produção do filme e do próprio Hanks, ele perdeu 25 quilos, né? Demandou um tempo aí também, ele perdeu 25 quilos, você percebe a transição desse personagem, de cabelo, barba e o próprio peso, né? A mudança é muito significativa no porte físico do Tom Hanks para incorporar mesmo, né? O personagem do Chuck nesse segundo ato, né? Que é na ilha. E aí o Michel estava falando dos planos, né? Ele começa com um plano aberto e me chama muita atenção, assim, como a câmera está nas entregas, né? E começa nessa primeira parte muito acelerado, né? Muito acelerado o filme, a direção tem esse cuidado também depois de tornar ele lento, porque tudo que o Tom Hanks é tempo, e o filme aí tem mais de 2 horas, mas ele não fica chato. Ele é muito bem dirigido, muito bem roteirizado, né? Depois entra aí o personagem do Wilson, por exemplo, que com certeza vai dar pano para manga para a gente falar aqui. Mas existe um bom equilíbrio nessas transições de acelerar sem dar tanta agonia e de diminuir o ritmo, de desacelerar, de dar esse tempo sem de transmitir uma mensagem de monotonia, quase assim, mas sem deixar monótono para quem está assistindo. Bem colocado, Gabi. E essa questão do tempo, né, fica muito clara no início ali, quando ele começa a cronometrar os processos. Então, quando você quer ter padrão, você precisa repetir várias vezes os processos e se certificar que eles vão dar sempre iguais, né? Já que era uma grande empresa, talvez com franquias, e aquela cena dele cronometrando uma etapa do processo de separação e entrega de mercadorias lembrou o filme Fome de Poder, que é de 2016, não sei se alguém assistiu, que conta a história do McDonald's. Então eles também cronometravam, né? Tantos segundos para tostar o pão, tantos segundos para fazer o bife, sabe? E mexe para cá, mexe para lá, troca de posição 2 funcionários, e achei muito parecido isso daí, bem legal. Eu vou falar que no começo do filme me trouxe uma certa estranheza, aí devido o foco exacerbado na empresa FedEx, né? Eu não tinha ideia de qual foi o processo de criação do filme, e não tinha uma cara de que era uma propaganda. Geralmente a gente já falou aí sobre o tênis da Nike lá no Exterminador do Futuro, que era indestrutível. A gente já falou de alguns outros produtos em alguns outros filmes, e inicialmente parece um pouco que é uma propaganda da FedEx. De repente continua falando só da FedEx, e eu fiquei em dúvida, falei, será que é? Será que não é? Porque só de tempo inicial, a logo da FedEx ela fica como foco central mais de 8 minutos. Eu estava cuidando disso no começo do filme, eu falei, caramba, já começa com a logo e ela se mantém como foco principal até uns 8 minutos, quase 10 minutos, quando troca de cena, né? Quando passa para outro corte, aí outra coisa. E eu tive essa curiosidade para saber, será que foi uma propaganda? Será que eles investiram no filme? E pesquisando sobre essa parte do roteiro, de como foi a criação, eu vi que não, né? Foi uma ideia do Tom Hanks, como já foi dito, ele entrou em contato lá com o Broyles Jr. e eles começaram a montar essa ideia. O Tom Hanks ele leu um artigo sobre
um avião que caiu, alguma coisa assim, e ele teve a ideia de fazer um filme e falar, e se? Né, um avião da FedEx tem... Aí ele leu, né, no artigo que tem esses aviões da FedEx, às vezes a mesma pessoa faz mais de 3 viagens durante o dia. Ele pensou, caramba, a chance dessa pessoa cair, né, em alto mar é muito maior do que pessoas que ficam viajando aí normalmente, né, que não viajam com tanta frequência. Ele conversou com o Broyles Jr. e eles montaram um roteiro e, claro, algumas partes ficaram faltando do filme, né, eles tiveram uma ideia mais bruta e depois, conversando com o Robert Zemeckis, ele entrou também como roteirista deste filme para dar essa parte que faltava, né? Alguns toques, algumas ideias. Daí foi montado então o roteiro do Náufrago. É interessante você falar isso, Michel, porque para mim ficava a sensação assim no começo de, peraí, é uma propaganda ou é uma crítica à FedEx, Porque da mesma forma que a gente comentou aqui sobre Nomadland, né, que tinha essa presença da Amazon, por exemplo, é um negócio quase, assim, desumano é uma palavra meio forte, né, mas esse controle dos processos e do tempo, essa pressão, né, sobre tudo funcionar tão direitinho, para mim dava claro, né, isso coloca a marca da FedEx muito em evidência, mas também tem essa pegada de, será que é uma crítica? E tudo bem, marketing negativo também funciona muitas vezes, né, reverso negativo, sei lá como chama. E aí eu também fiquei com essa sensação, imagina, esse filme é do ano de 2000, né, claro que a produção bem anterior, mas e a gente em 2022 falando sobre ele, e hoje a gente tem tantas empresas de entrega, né, que você compra pela internet e entrega na sua casa, assim, no mesmo dia, no dia seguinte, quase independente de onde você está, né, da cidade, os grandes centros de distribuição, e há um estímulo do consumo por conta desse tempo tão reduzido de um processo de entrega, né, desejou estar na sua porta, é mais ou menos isso, né, a propaganda que usa a Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, enfim, infinitas empresas que se especializaram tanto no processo de entrega com essa questão do tempo, assim. É uma relação que eu acabei fazendo também enquanto assistia especificamente essa parte do filme. E vale ressaltar que não, né? Não foi uma propaganda, então, eles tiveram essa ideia de um artigo, acho que era da própria FedEx, né, que o Tom Hanks deu, e eles entraram em contato, falaram, falaram com o pessoal da FedEx, falaram, a gente vai fazer esse filme aqui. E o pessoal da FedEx, do marketing, da direção, sei lá quem foi o responsável por ter esse contato inicial, olhou e falou, caramba, não, né? Porque é algo negativo, parece, né? Pense, você é uma empresa de entrega e você faz um filme sobre um avião seu que tá caindo no mar. Isso, a princípio, parece negativo. Mas, repensando, vendo o roteiro, a história, essa questão que é usada no filme de ele vai fazer uma entrega, né? A gente vai falar, acho que um pouquinho mais sobre isso pra frente, né? Que é uma coisa que é uma das motivações aí do personagem. Ele guarda um pacote lá pra realizar a entrega. E acabou sendo muito positivo, né? Foi usado a sede oficial da FedEx na Rússia, foi usado todos os uniformes oficiais, veículos que eram da empresa, avião que era da empresa para as filmagens também, e também no retorno do Chuck Nolan aparece o diretor, né, quem era o presidente da FedEx, está falando lá, é ele mesmo na vida real, né, que faz a cerimônia e a cerimônia de retorno aí do Chuck Nolan, é o próprio diretor-presidente da FedEx que está lá. Então eles tiveram uma impressão negativa, acabaram, acho, fazendo um acerto em dar sequência para o filme e apoiar o filme, ceder várias coisas, e recebeu uma baita de uma propaganda, né? Depois deste filme, a FedEx ela cresceu exponencialmente aí nos países da Ásia, da Europa, e se consolidou muito mais do que já estava nos Estados Unidos. Então foi um baita de um marketing no qual eles não pagaram, né? Mas pagaram. Mas vai saber, né? Mas não foi uma ação comercial, né? Já que a ideia partiu dos roteiristas e eles acabaram acatando essa ideia.
É isso aí. Teve, nos meses subsequentes, um aumento na procura dos serviços aí na casa dos 30%. E, mais interessante, as vagas de emprego, né? Várias pessoas se candidatando a vagas de emprego na FedEx, no mundo inteiro, né? Querendo trabalhar na empresa, embora eles não tenham passado uma mensagem de dizendo, olha, se isso um dia acontecer, nós vamos tratar a situação assim, assado, dar atenção pro sobrevivente, para a família, todo o apoio. Não mostra nada disso no filme. O cara simplesmente retorna depois de 4 anos, tem sua homenagem lá, ganha um cafezinho, eu acho, um tapinha nas costas e vai ficando por ali mesmo, né? Se eu não me engano é isso. Mas, falando de empresas em filmes, é algo, assim, até normal naquela época, né? Nos anos 2000, os anos 90, porque não tinham tantas empresas. E as que tinham eram gigantes, eram enormes, então muitas vezes elas tinham condições de fazer lobby, ou até mesmo contratar e pagar parte da produção, né? Hoje em dia, se tu faz isso, né? Tem milhares de empresas gigantes, muito mais do que na época, então uma faz, a outra vai querer fazer também. Quando vê, tá todo mundo fazendo e vira uma bosta, né? Até se a gente pegar alguns filmes ou séries de TV, sempre teve pessoas ligadas a grandes empresas aparecendo, né? Acho que a gente já comentou em algum podcast, naquela série do Will Smith lá, O Maluco no Pedaço, o Donald Trump aparece em 1 ou 2 episódios, se eu não me engano. Aí tem um filme da Marvel, que o Elon Musk também aparece, né? Ele pagou para estar lá dentro do filme, então começa a aparecer muita gente, né? Mas dinheiro é dinheiro. Vamos falar agora sobre o roteiro do filme, né? Foi comentado aí. Eu acho o roteiro o grande ponto forte, o grande acerto deste filme. Não sei dizer de quem foi a ideia da introdução aí do Wilson, né? Pelo que eu me recordo, eu li que foi o próprio Robert Zemeckis que trouxe essa ideia. E eu acho que... eu não sei se dá pra colocar o Wilson como um ator ou não, porque ele é uma presença muito importante nesse filme, e ele é quem faz o filme se tornar muito mais atrativo, porque filmar apenas uma pessoa em solidão é algo extremamente difícil de passar, algo que seja assistível, né, por assim dizer. E o Wilson, ele entra como um contraponto no qual ele faz o personagem conversar com ele, né? Não traz apenas momentos de silêncio, e ele traz a exposição dos fatos e dos sentimentos do personagem de uma forma muito inteligente, porque ele acaba contando pro Wilson como que ele tá, o que ele tá planejando fazer, o que ele tem medo que aconteça, né? Ele imagina o Wilson retrucando ele de algumas ideias que ele tem, ele xinga, ele briga com o Wilson, enfim, ele faz de tudo com o Wilson ali e acaba expondo as suas ideias de uma forma inteligentíssima pro espectador, para quem tá assistindo, e de uma forma bem divertida também em vários momentos. E aí já entra outra propaganda, né, da Wilson. Mas pelo que eu pesquisei, eu acho que foi criado esse personagem do Wilson durante as gravações. Não sei quem deu a ideia, acho que não foi o diretor, foi alguém da produção, e eles acharam interessante colocar. E falando da roteirização, o diretor e o roteirista, principalmente o roteirista, eles passaram um tempo em campo de sobrevivência, não fazendo ou desenvolvendo as habilidades para sobreviver numa ilha, mas conversando com profissionais da área para poder escrever um roteiro mais próximo do real possível. Tanto é que a gente não vê no filme nada muito MacGyver ali, né? Que com um fiozinho, um chiclete, um fósforo faz uma bomba. Mas tem várias coisas que fazem sentido para uma sobrevivência. Obviamente o filme oculta
algumas informações do tempo. Por exemplo, ele não tinha roupa, ele passa o tempo inteiro lá com a canguinha e tal, e sempre fogueira dentro da caverna. E se chegasse a nevar, temperaturas abaixo de zero naquela ilha, quem sabe, né? Então, como é que ele sobreviveria só com essa roupa? Não tinham animais para que ele pudesse pegar peles, né, por exemplo. Então o filme oculta algumas coisas que poderiam gerar discussão. Mas, em termos de sobrevivência, tem coisas bem coerentes ali. Acho que ele vai no básico, né? E até a escolha por onde cai o avião, né? Acho que lá naquela região não é uma região em que o inverno é rigoroso. Mas o roteiro, ele tem um cuidado, né, de fazer essa narrativa do tempo, especialmente, como a gente já falou do começo, mas especialmente durante o tempo na ilha, né? E o Michel falou sobre a inserção do Wilson. O Wilson acaba sendo o personagem. Eu classificaria ele como um personagem, sim, do filme, porque ele evita a necessidade de um narrador, né? Porque se não tivesse o Wilson com quem o Tom Hanks pudesse dialogar, ele ia falar com quem, né? Com as plantas, com os peixes, com o céu. E também mostra uma necessidade nossa que é de conexão, né? Com alguém, com as pessoas, né? Com um ser pensante, mesmo que seja uma bola, mesmo que ele seja projetado como um ser pensante numa bola. Então, nós, como seres gregários, precisamos nos relacionar. E o Wilson, ele vive, né, esse embate dele com ele mesmo, né? Ele personifica no Wilson muitas coisas que são dele, muitas coisas que ele traz da bagagem dele, das pessoas que ele interagia no mundo, na sociedade, né, na vida, entre aspas, normal dele. E também, claro, tem esse cuidado com a lembrança, né, do que mantém ele vivo, o amor que ele tem pela noiva, né, que ele estava prestes a casar. Então, são muitos pontos que vão sendo conectados de forma brilhante, né, nesse roteiro. E, claro, também a questão de um clichê, mas não clichê, porque ele tem esse foco, né? Ele tem a companhia do Wilson, ele tem o foco de voltar para sua namorada, que obviamente seguiu a vida, mas ele tem o foco de fazer a entrega, a última entrega, tem uma caixa que ele não abre. E isso vai dar lá no final, colocar ele numa nova encruzilhada, né? Num segmento da vida. Então não tem um grande finale, uma coisa super, ultra, mega dramalhão, clichê ou perfeita na vida, não. O roteiro vai desenvolvendo, assim, de forma muito coerente até, com a vida mais próxima do real como ela é, que a gente não tem controle, mas que você tem que ir aproveitando as oportunidades que vão surgindo, e é mais ou menos isso que ele vai fazendo. Sobrevivendo. Às vezes é isso, não é aproveitar a oportunidade tipo, uau, super incrível, mega maravilhosa, mas é sobrevivendo mesmo. E no básico, no fogo, para poder diversificar um pouco, para se aquecer, para poder diversificar a alimentação, não comer só peixe e caranguejo cru. Ele passa pela questão do não controle, o roteiro também, aquela cena em que ele vai recuperar a corda, que ele fez um teste para ver se ele conseguiria se matar, que ele não tem nem controle sobre isso, que ele não conseguiria. Então, um roteiro muito rico, assim, os elementos a gente pode ficar puxando infinitamente aqui. E só um parênteses sobre o Wilson ainda. Eu vim a conhecer o Wilson antes de assistir o filme. Uns anos atrás, apareceu um amigo nosso aí na estileira, né? Todo barbudo, cabeludo, meio hippie, assim. E aí apelidaram ele de Wilson. E daí depois me explicaram que era por causa do filme e tal. Eu falei, não assisti. Aí depois, um tempo, eu assisti o filme. Aí eu entendi. E agora assisti pela segunda vez. Muito bacana. É porque você vê que o tempo passa para o Wilson também, né? É a mesma transformação que acontece com
com o Chuck, que ele fica cabeludo e todo desgrenhado lá, acontece também com a bola, com o Wilson, né? Ele ganha aquele topete, né? Aquele cabelão, porque ele também sofre e se transforma com a passagem do tempo e as interações com o meio que ele tá, né? Um outro assunto muito importante quando se trata de roteiro, uma coisa que eu acho muito legal, que me divertiu durante o filme, foi a questão da dor de dente dele. Logo no início ele já se queixa de dor de dente. Essa dor de dente ela se mantém persistente aí durante todo o começo do filme. E depois que ele naufraga e fica preso na ilha, aquela dor de dente vai aumentando, né? E ele tem que fazer lá um estilo Rambo, né? Já pra gente já mencionar aqui. Ainda bem que sou eu que indico o próximo, hein? Ele pega e arranca o dente dele lá com aquele... Não sei nem o nome daquele, aquele patins de gelo, esqui de gelo, sei lá o nome daquilo lá. Patinação, né? Patinação no gelo. Com a lâmina ele pega e arranca o dente dele lá. E... ok, né? Sanados os problemas com o dente dele. O engraçado... Daí ele fica... Desculpa, Michel, fica desmaiado um tempo, né? É isso? Sim, ele desmaia. Mas a gente pensa, sanado os problemas dentários dele até aí. Quando ele retorna, né, pra casa novamente, ele, enfim, ele quer reencontrar a noiva dele, né, que era a noiva dele. Quase 5 anos depois, ela seguiu a vida dela. E justamente ela foi casar novamente e ter filhos com o cara que era dentista deles, né, então... A dor de dente acabou voltando pra ele aí no final do filme. Dor de cabeça depois. Exatamente. O destino mesmo é um cara gozador, né? O cara passou parte do filme sofrendo com o dente, e no fim o dentista é que foi roubar a namorada dele. Roubar entre aspas, né? Ela precisava seguir a vida também. Falar em dor, né, e tal. O Tom Hanks teve um corte durante as gravações, eu acho que foi na perna. E aí ele ficou internado por 3 dias, né? Para evitar essa infecção ou amenizar ela. E as gravações do filme foram paradas por mais 30 dias. Sendo que antes as gravações já haviam sido paradas, né? Por exemplo, nesse tempo que ele teve que perder os 25 quilos que a Gabi falou, demorou aí mais ou menos 1 ano, né? Então ele teve que emagrecer e deixar a barba e cabelo crescer, para depois ir lá e regravar, né? Tu vê que hoje, se você faz isso tudo com figurino, tu engorda a pessoa primeiro, né? E depois tu desengorda ela, coloca barba, coloca cabelo, para não perder tanto tempo, né? Pô, 1 ano é demais aí para 1 ano parado, eu quero dizer, numa gravação, né? Mas aí eu acho que vai também do estilo da produção e do empenho do ator, né? O Tom Hanks, aproveitando para falar, ele é um baita de um ator. Ele é um cara dedicado também. Você vê que ele fez essas transformações de forma natural, né? Ele trabalhou com isso, ele emagreceu, engordou quando precisou. Existem outros atores que, por exemplo, também fazem essas transformações físicas, como Christian Bale ou Jared Leto. Eles têm esse empenho diferenciado na questão de transformação física. E vai também da produção, né? Se ela dispõe disso, se ela deixa, é uma forma meio rudimentar de falar aqui, mas se ela deixa que isso aconteça, se ela tem essa disponibilidade de tempo, se a produtora não coloca uma pressão em cima, porque a diferença, ela acontece, né? Ela é diferente de você colocar uma maquiagem. Claro que hoje as maquiagens, elas são super realistas, mas há uma naturalidade muito maior quando o ator faz essas transformações físicas. E o Tom Hanks, ele é um cara extremamente empenhado e um baita de um ator com uma baita de uma atuação nesse filme, né? Os outros atores aqui do filme do Náufrago, eles têm as suas participações, nada em destaque, tirando o Wilson, né, que também é um baita de um personagem. Acho que esses dois aí são os principais. Praticamente 3
2/3 do filme ele passa sozinho, né? E só fazendo mais um parênteses, depois que ele retorna, o Tom Hanks, no caso a personagem retorna na ilha, as gravações tiveram que paralisar 4 meses para ele recuperar o peso normal, né? Vamos falar de música, Michel? Trilha? Alô? Vamos. Eu achei interessante que o filme recebeu indicação de Oscar, acho, se não me engano, de melhor música ou coisa assim, mas não pela música, e sim pelos áudios de edição colocados depois, porque tinha muito vento, muito barulho de mar na ilha, e eles tiveram que recolocar sons e regravar as falas, né? Então ficou muito bem feito, que a gente nem percebe. Ele foi indicado como o melhor som, né? Como o Alan já destacou, justamente na questão aí da edição e não de trilha sonora. E também ele foi indicado como o melhor ator, né? Ele não venceu em nenhuma dessas categorias aí do Oscar, mas uma indicação já prova aí a qualidade do serviço no quesito de edição de som e também da atuação do Tom Hanks. Imagina, né, que o retrabalho não foi pouco de recolocar, né, todas as vozes. Tudo bem que não são tantos diálogos, né, são mais monólogos do Tom Hanks, né, do Chuck, na verdade. Mas muito bem feito, muito bem editado. E eu já pegando a carona no som, não sei se vocês vão querer falar mais alguma coisa em relação a isso, mas eu achei bárbaro, falando agora de música, né, que não, a música necessariamente não estava na trilha sonora, mas o Chuck canta, né, que a hora que ele consegue, ele tá lá sofrendo para tentar fazer o fogo, e conversa com o Wilson, e na verdade o Wilson é criado nessa tentativa dele, né, porque ele se machuca tentando fazer o fogo, e aí quando ele finalmente consegue, tem aquele momento de êxtase, assim, a conquista do fogo, literalmente o homem das cavernas e a conquista do fogo. E aí ele começa a cantar The Doors, né, Light My Fire. Eu ri naquele momento, para mim foi assim uma pitadinha muito gostosa. Pontos para o filme nesse quesito também. Criativo. Outra coisa criativa que eu achei foi que ele começa a calcular a área onde ele possivelmente caiu e a área de buscas. E aí depois, quando ele retorna 4 anos mais tarde, ele vai verificar, acho que nos jornais, em algum lugar ele vai verificar por quantos quilômetros procuraram ele em torno da queda, e praticamente bate com o cálculo que ele havia feito lá na caverna, né? Antes da gente ir para algumas curiosidades em geral, eu tenho que fazer mais uma ressalva sobre o roteiro. Como dá para perceber, o roteiro ele tem muitos detalhes e muitos pontos fortes aí para ser debatido, e além de toda essa questão do ser humano ser sociável, ter essa necessidade de um diálogo com alguma outra pessoa, né, ou no caso uma bola de vôlei, para não enlouquecer, né, para continuar aí com a sua sociabilidade, sua socialização, é muito interessante ver no que ele se agarra para continuar motivado, né? No filme ele é dito que ele pensou, né, em se suicidar, mas nem isso ele conseguiria de uma forma tranquila, né? Falhou os testes dele, por isso ele desistiu. Mas o que estava motivando ele, além da foto da noiva, dele voltar para casa, foi, acho que também aquele marketing para a empresa, que foi o pacote que ele não abriu, né? Quando ele cai na ilha, ele começa a receber encomendas da FedEx, que estavam também trazidas pelo mar, aí, que estavam boiando, e ele vai abrindo os pacotes para ver o que ele poderia utilizar para ficar mais fácil a sua sobrevivência na ilha. Ele pega aí os patins de gelo, ele pega um vestido para usar o tecido, enfim, ele vai pegando vários itens, e no último pacote ele não abre esse pacote. E ele olha as asas desenhadas lá no pacote da FedEx, e ele, naquele momento, ele pensa: eu vou entregar esse pacote ainda, realizaremos essa entrega.
Eu não vou abrir, eu não... Mesmo com a chance de ser, sei lá, aqueles celulares, GPS, satélite que pega em qualquer lugar do mundo, pode ser qualquer coisa, né? Ele não abre esse pacote e quando ele retorna, ele vai lá fazer essa entrega pessoalmente. Então, acaba sendo mais uma ação de marketing aí para FedEx, e é uma motivação interessante para o personagem, né? Que era um trabalhador bem esforçado, dava para entender já desde o começo do filme. Então, esse é um ponto bem interessante do roteiro, como que foi utilizado também. Inclusive tem uma paródia que saiu alguns anos depois, na Super Bowl, né, que é a final lá do futebol americano, que eles pegam um ator como se ele fosse o náufrago, indo entregar aquela caixa lá pro destinatário. E ele abre lá e pergunta o que tinha, né? Aí eles falam, tinha não sei o que para fazer fogo, tinha telefone via satélite, um monte de coisa que poderia ter salvo ele se ele tivesse aberto lá na ilha, né? O que tinha na caixa era quase o que tinha na mala lá do Pulp Fiction, né? Ninguém sabe o que exatamente tinha. Começa com aquela história lá da esposa mandando pro marido que tá com a amante, com não sei o quê. Mas essa questão da motivação. E tem uma fala dele que essa história a Maré vem trazendo, né? Vem trazendo caixas, né? Trouxe o Wilson, trouxe aquele plástico lá, aquele negócio de loja que também tem uma marca lá. Trouxe depois, um corpo. Que vai ajudando ele, né, na sobrevivência. E aí tem uma parte que ele fala, né, como vocês sabem que eu adoro fazer essas anotações, tem uma parte que ele fala: eu tenho que continuar respirando, porque amanhã o sol nasce de novo e não se sabe o que a maré pode trazer. Então ele vai mantendo essa esperança de que os elementos vão se apresentando, não feitos ou perfeitos, mas que ele vai conseguir construir a saída dele, a sobrevivência dele, a saída da ilha, né? E a sobrevivência dele também a partir do que a maré vai trazendo para ele, do que a vida vai trazendo para ele, né? Agora um assunto de um âmbito mais geral. Uma curiosidade particular, uma experiência que eu passei neste filme. Alguém que pode assistir, ouvir esse podcast também pode passar pela mesma situação. Mas eu tive a impressão, assistindo esse filme agora recente, que o filme é gigantesco. Mas isso tem um fator do porquê isso aconteceu. Do meu estranhamento quanto a esse filme. Como eu disse no início, esse filme ele acabou se tornando um clássico, principalmente da TV aberta brasileira, né? Muita gente assistiu. Eu assisti, eu acho que na TV... 2, 3, 4 vezes, não sei quantas vezes eu acabei assistindo. E na TV, não sei se vocês sabem aqui também, mas eles têm que seguir uma programação, né? Eles têm aí desse horário a esse horário vai rodar o filme ali. E esse filme ele tem o quê? 2 horas e 40, 2 horas e 20? Qual que é a duração do filme do Náufrago? Deixa eu ver aqui rapidinho. São 140 minutos, então é 2 horas e 20. 2h20. 2 horas e 20, então. E às vezes 2 horas e 20 é demais dentro de uma programação de TV aberta. E na TV eles têm o costume de fazer aquele famoso corte da TV, né? O pessoal da TV mesmo, eles compram o direito de transmissão e eles picotam o filme e tiram várias coisas. Talvez por isso o meu estranhamento que o filme acabou se tornando muito longo. Só de tempo inicial, antes da queda do avião, foram 45 minutos, se eu não estou enganado. Eu estava cuidando dessa parte do tempo, eu falei, caramba, mas esse avião não cai, né? E passou 45 minutos, o avião ainda não tinha se acidentado. Então eu tive essa experiência, engraçada essa experiência, que eu achei o filme muito longo, mas talvez pelas minhas lembranças do corte da TV aberta, que é menor, né? Então é engraçado o que eu acabei passando por causa
da familiaridade aí com o corte de televisão, que eu tenho certeza que é muito menor que esse, e acaba tirando várias coisas e vários elementos do filme. Faz sentido, Michel. Eu não tinha assistido na TV, né? Então eu não tive essa impressão. Mas falar em corte, parece que aquela cena que ele supostamente tentou se enforcar e o galho quebrou e tal, realmente foi exibida nos cinemas em algumas sessões. Mas aí para fita VHS, que na época era VHS ou DVD, elas foram removidas, né? Essa parte aí. No filme a gente só tem uma referência a essa tentativa de suicídio, né? Então parece que de fato ela foi filmada, foi gravada e foi exibida, mas depois foi retirada. Ela é explicada, né, de novo pro Wilson, né? O Chuck explica pro Wilson, nessa versão que a gente assistiu, né, o que é que ele tinha feito, os testes. Eu tenho só mais uma curiosidade, questão de orçamento, né? Foi gasto 90 milhões aí e arrecadados na casa dos 430 milhões de dólares em bilheteria e direitos. Então foi, vamos dizer assim, uma produção, não vou dizer barata para a época, mas rentável. Sim, ele teve uma ótima receita, né? Imagina 90 milhões para 430 mil lá em 2000, é um baita de uma receita e teve uma ótima recepção da crítica também, né? Você vai pegar aí pelos críticos, tem 89% de aprovação e do público também, né? 84%, mas os 16% que não aprovaram estão errados. Com certeza. E o filme, inclusive, foi inspiração para a série Lost, né? Deixa eu pesquisar aqui quando que foi lançada a série. Eu me lembro de ter assistido algumas temporadas, em 2004. Então, o filme, a situação, né, de cair um avião e tal, e sobreviver numa ilha, foi inspiração para Lost. Que, na verdade, é um grupo de pessoas que permanece vivo, né? Encaminhando aí para o final do nosso podcast, eu quero saber de cada um qual foi a sua percepção final, qual foi a sua experiência, se foi positiva ou negativa. Já adianto que a minha, ela foi uma experiência positiva, já havia assistido esse filme algumas vezes, né? Algumas para várias, não sei nem numerar, nem quantificar o tanto de vezes que eu assisti, e é sempre uma diversão assistir o filme Náufrago. Cada vez que eu assisto, vou pegando detalhes diferentes. O personagem do Wilson é um dos personagens mais icônicos aí do cinema, devido, eu não sei explicar, mas devido acho que o trabalho que foi feito, não há como negar que ele é um baita de um filme por se tornar aí um clássico do cinema. Eu não sabia de uma informação que a Gabriele Welter trouxe, que o Robert Zemeckis foi aí apadrinhado pelo Steven Spielberg, e dá para entender, né, o porquê do Náufrago então se tornar um clássico, né? Assim como o Spielberg, que quase tudo que ele põe a mão aí vai se tornando um fenômeno no cinema, o Robert Zemeckis acabou fazendo isso com Forrest Gump, Expresso Polar, com o Náufrago. Então, uma experiência positiva, claro, de assistir esse filme, de relembrar e recordar várias memórias que estavam aí guardadinhas em mim aí em relação ao Náufrago. Alan, quero saber qual a sua percepção sobre o filme, qual foi a sua experiência. Vamos lá, né? Com certeza uma experiência, vamos dizer assim, reflexiva, né? Eu acho que todo mundo já se pensou, já se pegou pensando o que faria ou como sobreviveria sozinho em algum lugar, não pela vida inteira, mas por algum período da vida, né? E eu gosto muito de assistir essas séries do Discovery, do History, de sobrevivência e tal. Então, tu começa a aprender práticas
de sobrevivência, e nesse filme tu vê algumas técnicas que tu aprendeu nesses outros seriados. Foi uma experiência bem legal. Gabriele Welter. Eu super curti, né? Mas por um lugar bem diferente do que do Alan, né? Que foi pra técnica de sobrevivência, ipsis literis, né? De comer, caçar, enfim. E pra mim, pega mais essa parte filosófica da gente trazer pra nossa realidade também, de certa forma, né? Como a gente quer controlar tudo, no fim não tem controle de nada. Tem várias pegadas em relação a isso, em relação à nossa necessidade de conexão com as pessoas, e aí ele não tem pessoas, ele inventa uma pessoa, né, que é o personagem do Wilson, que renderia muito pano para manga, mas vou deixar o pessoal assistir. Quem não assistiu, assistir, ou quem assistiu, assistir de novo, sobre esse novo olhar, né, porque é isso, ele não tinha controle nem sobre tirar a própria vida, que era o que ele tentou planejar e controlar e viu que não daria certo. Então, para mim é um filme muito legal, muito bem construído, e o Tom Hanks mora no coração de todo mundo, né? Então, não tem nem o que falar. Super valeu reassistir o Náufrago. E eu acho que está explicado, então, o porquê desse filme ter sido aí um sucesso tão grande, né? Desde o Alan, que se divertiu com técnicas de sobrevivência, desde eu, que me diverti muito com os diálogos e com o relacionamento aí de Wilson e Chuck Nolan, até Gabriele Welter, né, que foi para um lado bem mais filosófico da situação. Então ele é um filme que com certeza atinge diversos públicos diferentes, por assim dizer, e acaba sendo um baita de um filme. Viu? Para o próximo episódio... Oi. E inclusive, eu tava assistindo, e aí eu comentava com a Janaína, mas por que ele não faz isso? Por que ele não pega aquilo lá e faz? Dali a pouco ele fazia, sabe? Era o que eu faria se estivesse no lugar dele. Então Alan seria aí um sobrevivente de um naufrágio. Tenho chances. Então tá bom, para o próximo episódio teremos então a indicação de Gabriele Welter. Gabriele Welter, qual vai ser o filme que assistiremos daqui 15 dias? Não, debateremos daqui 15 dias, né? Nós que assistiremos aí no decorrer dessas 2 semanas. Então vamos lá. Eu vou escolher um filme chamado Inspire e Expire, que é o último filme que eu assisti, inclusive. Eu tinha esquecido que era a minha vez de indicar, né? Mas é um filme que não tá aí tão no mainstream, mas uma produção super legal. Tá no Netflix, para quem quiser assistir. Esse aqui é um filme de 2018, né? Então está na Netflix aí para quem quiser assistir. E eu não vou saber o nome da diretora aqui. Depois a Gabriele Welter vai ter que nos falar. Mas é um daqueles nomes nórdicos impronunciáveis. É uma produção islandesa. Isso, acho que eu tô trazendo esse filme justamente para dar uma variada, pra gente sair dos eixos mais tradicionais. Aproveitar que tá friozinho, né? Pelo menos no momento em que a gente escolhe esse filme, pra gente entrar no clima aí do filme e ir lá pra Islândia. Não, você disse frio, mas aqui no Brasil está frio, né? Temos aí ouvintes também dos Estados Unidos, do outro hemisfério, e lá tá verão, então desculpe minha visão super limitada geograficamente falando. Então, tá bom, daqui 15 dias falaremos aí sobre o filme Inspire e Expire, filme que está na Netflix disponível, se você quiser assistir. Filme de uma diretora islandesa, que eu não vou saber falar o nome, mas é Isolde Untergaard, alguma coisa nesse sentido. A gente vai ter que descobrir a pronúncia, eu também não sei pronunciar não, hein? A gente se encontra então daqui 15 dias. Até mais! Valeu, gente! Beijos, tchau!